Olá a todos, eu sou Felipe Barbosa dos Santos, sou aluno de mestrado em Engenharia de Defesa do Instituto Militar de Engenharia, no Rio de Janeiro, e vou apresentar para vocês o artigo Desenvolvimento e Implementação de uma Ferramenta Computacional para o Método Multicritério Propaga, estudo de caso da ordenação de navios de assistência hospitalar da Marinha do Brasil para enfrentamento da pandemia do Covid-19. Os autores do artigo sou eu e o meu orientador, o professor Dr. Marcos dos Santos. E o roteiro que eu vou seguir para apresentar o artigo é esse aqui. A gente vai fazer uma introdução, apresentar o objetivo, o método Propaga, a ferramenta propriamente dita, os resultados encontrados e as considerações finais. Então, na introdução do artigo, a gente fala da importância da estruturação do processo de tomada de decisão, principalmente no ambiente corporativo, seja esse ambiente corporativo público ou privado, civil ou militar. Não há restrições para o uso da estruturação de tomada de decisão. A gente só vê vantagens nessa estruturação. O objetivo do artigo é apresentar uma ferramenta computacional para aplicação do método Propaga. Mas antes da gente apresentar a ferramenta propriamente dita, vamos apresentar o método. O método Propaga ele é um método de agregação e síntese. E como método de agregação e síntese, ele tem essa cara aqui dessa matriz, onde aqui em cima aparecem os critérios, aqui à esquerda as alternativas, certo? E tem a matriz aqui com a performance dessas alternativas dentro de cada critério. E aí no final é feita uma agregação dessa performance com o peso WJ que for atribuído para cada um desses critérios que estão sendo utilizados na decisão, E aí você tem um valor, um VI, para cada alternativa final, que é a cardinalidade que vai ser utilizada para comparar uma alternativa com a outra e ordená-las, enfim. Cada método faz isso de uma forma. Normalmente a diferenciação entre os métodos é feita basicamente pela forma como é feita a atribuição do peso de cada critério e como é feita a normalização desses desempenhos das alternativas. Então, como é que o Propaga faz isso? Bem, o Propaga ele começa, uma vez definidos os critérios, você faz uma ordenação dos critérios de acordo com a importância. Então você coloca aqui, o critério mais importante é o 3, depois o C2 se equipara com o C4 aqui embaixo, depois o C5, por fim o C1. Tenho 5 critérios, e aí o que eu faço? Eu vou definir uma pontuação para cada um desses critérios. De que forma? Eu começo pela pontuação máxima. Ela obedece essa seguinte relação aqui, ela depende de n. N é o número de critérios. Se eu tiver um n menor do que 7, então a pontuação máxima é 7. Se eu tiver n maior do que 7, a pontuação máxima é n. No meu caso, n é igual a 5, n menor do que 7, então a pontuação máxima é 7. É essa atribuição de ponto que eu vou dar para o critério mais importante. E aí, a partir disso, eu faço eu vou atribuindo pontos para os outros critérios. Não necessariamente precisa seguir a sequência 6, 5, 4, eu posso fazer saltos aqui, eu posso colocar 6, eu posso colocar 3 para esse daqui, depois 2 para esse, não tem problema nenhum, tá ok? E aí, uma vez feita essa atribuição, a gente calcula a média ponderada dessas importâncias, dessa pontuação que foi dada, e isso vai me dar um peso, Isso daqui vai me dar o peso de cada um desses critérios, o peso W, tá ok? Uma vez definido o peso dos critérios, a gente passa para as alternativas. E aí as alternativas a gente tem essa matriz M, que é a matriz de decisão, onde ela tem aqui o desempenho de cada alternativa dentro dos critérios. Percebam que esse desempenho ele ainda está respeitando a unidade de medida do critério, tá ok? Ele não está adimensionalizado, eles estão ainda respeitando o critério, se for preço, está em real, dólar, euro, enfim, se for área, está em metro, quadrado, enfim. Depende do critério que você está utilizando. E uma vez definida a matriz de decisão, a gente vai calcular dentro de cada coluna dessa a média e o desvio padrão, tá ok? E vai fazer a normalização utilizando essa equação aqui, essa integral, que apesar dessa cara feia, não é um bicho de 7 cabeças para resolver com auxílio de planilha eletrônica ou mesmo com a ferramenta que a gente vai apresentar a seguir, tá ok? Então a gente tem aqui o P e J, é calculado, o valor normalizado de cada D e J, a gente faz a normalização, e aí com esse P e J a gente, junto com o WJ que fora calculado anteriormente, a gente chega no valor final para cada alternativa. Graficamente, esse processo de normalização significa o seguinte, aqui no eixo X eu tenho o desempenho das alternativas num determinado critério. Então, nesse critério aqui, eu tenho aqui o D1J, eu vou ter o D2J,
J, enfim, cada alternativa se comporta de alguma forma aqui nesse eixo X, né? Mas independente disso, eu posso calcular para essa amostra a média e o desvio padrão, certo? E aí, uma vez calculada a média e o desvio padrão, eu traço a curva gaussiana que é coincidente com essa média e esse desvio padrão, tá ok? E aí, para um dado d e j, o que eu preciso saber? Essa área aqui. É isso que eu estou fazendo, né? A gente sabe que a curva gaussiana de menos infinito a mais infinito, ela tem área igual a 1, né? De menos infinito até o d e j, ela vai ter uma área entre 0 e 1, ok? E aí, para cada alternativa, eu vou ter um valor entre 0 e 1. Então, a gente parte para a ferramenta. A ferramenta está disponível no site www.propaga.com.br, tá ok? E ela é para uso irrestrito. A pessoa não precisa saber o algoritmo do método, saber que tem essa integral, nada disso. Basta ele responder as perguntas que são feitas pela ferramenta, né? As perguntas têm a ver só com o problema em questão, né? Vamos ver aqui quais são as perguntas que a ferramenta faz. Então, ele primeiro pergunta qual é a decisão que você vai tomar. E aí depois ele pergunta quantos critérios você vai usar para tomar essa decisão. E aí, uma vez que você diz isso, ele te convida a responder quais são esses critérios, tá ok? Esses 6, no caso concreto aqui que a gente está usando no estudo de caso, foram 6 critérios, né? E dentro desses 6 critérios, quais deles são quantitativos ou qualitativos, né? Quantitativos são aqueles critérios que a gente tem uma unidade de medida atrelada. Qualitativos são critérios mais subjetivos, que a gente não consegue atribuir uma unidade de medida para eles. Dentro dos critérios quantitativos, eu preciso saber se eu vou buscar o valor máximo ou o valor mínimo para aquele critério, tá ok? Por exemplo, se eu estiver falando de preço, eu vou querer o menor preço possível, né? Mas se eu estiver falando em alguma unidade de medida de tamanho, talvez eu precise do máximo, eu quero o maior, e aí eu vou buscar o valor máximo, tá ok? No nosso caso aqui, a gente separou em 3 critérios quantitativos e 3 critérios qualitativos. E aí, uma vez definidos os critérios, a gente parte para aquela etapa de atribuir pontos para eles, né? No nosso caso aqui, eu tenho 6 critérios, então a minha pontuação máxima é 7, porque 6 é menor que 7. Se eu tivesse 8 critérios aqui, a pontuação máxima seria 8. Se eu tivesse 15 critérios, a pontuação máxima seria 15. Né? No caso, são 6 critérios, pontuação máxima 7, tá ok? E aí, pelo menos um dos critérios tem que ter pontuação 7. Observe que aqui, no estudo de caso, a gente acabou equiparando aqui dois critérios como sendo mais importantes e eles receberam a pontuação máxima, não tem problema nenhum. Tá? E os demais tiveram as suas pontuações menores, né, de acordo com a importância que o decisor acredita que eles tenham. Então, a ferramenta convida o usuário a colocar aqui a alternativa, né, e informar o desempenho dela nos critérios quantitativos que foram informados, né? Eu já disse quais são os critérios quantitativos, ele pergunta, tá bom, então como é que ela tem esse desempenho aqui? E aí você adiciona a alternativa, certo? As alternativas vão sendo adicionadas, elas vão aparecendo aqui à direita, tá ok? No nosso estudo de caso foram analisadas 4 alternativas, e aí depois que você termina, você vai para a próxima etapa, que é avaliar agora as alternativas, essas alternativas que foram colocadas nos critérios qualitativos, né? Já que eu só falei do desempenho delas nos critérios quantitativos. Agora, nos critérios qualitativos, a gente vai fazer uma análise até comparativa utilizando uma escala de 7 pontos, onde eu vou dizer o desempenho delas aqui de forma comparativa mesmo, né? E aí, a gente faz isso, no caso aqui, para os 3 critérios, e depois que a gente faz essa comparação, a gente tem o resultado, né? E aí o resultado ele já aparece de que forma, né? Ele aparece aqui na tela pra gente, né? Com a nota final sendo dada aqui, né? À direita, no canto inferior à direita. As alternativas já vão aparecer ordenadas de acordo com esse resultado, não é coincidência, ele já ordena a resposta. Ele destaca em amarelo o peso que foi calculado para cada critério e o valor normalizado que foi dado para cada alternativa em cada uma dos critérios, tá ok? Então, era isso que a gente tinha para apresentar, né? A ferramenta ela está disponível de forma gratuita e uso irrestrito tanto para o meio civil quanto militar, o público ou privado. Todos podem utilizar a ferramenta, como foi observado, não precisa ser nenhum conhecedor de análise multicritério para seu uso. Obrigado pela atenção.